Olá, usuário! Vamos a mais um vídeo treinamento dos aplicativos do São Paulo Futebol Clube. Trata-se do aplicativo Gestão de Atividades. Vamos primeiramente nos logar no aplicativo. Nesta ocasião falaremos sobre os associados demitidos. Chamamos demitidos as pessoas que, tendo sido contribuinte do clube por um período, deixou de sê-lo por qualquer motivo. Cliquemos então no menu Consulta Online e na opção Demitidos. Eis aqui a tela. Quero ressaltar que trata-se esta opção de um módulo de gestão, simplesmente. Não há funções operacionais em seu escopo, onde os usuários poderiam fazer alterações nos dados existentes. Os usuários operacionais dispõem de ferramentas apropriadas para a sua manutenção. Observo ainda que temos, neste primeiro momento, somente os módulos de gestão das atividades ligadas à Diretoria de Esporte Amador DEA, da Diretoria Social DES e da Diretoria de Golfe GFE. Posteriormente incluiremos a Diretoria do Tênis e do Futebol Social. Notem que temos duas planilhas que nos proverão as informações necessárias. Esta primeira, que já se encontra populada, e esta outra, que encontra-se vazia. Se entendermos o significado dessas duas planilhas, entenderemos o propósito do módulo Demitidos. Vamos analisá-las então. A primeira planilha refere-se aos contribuintes do clube, enquanto a segunda refere-se aos inscritos nas atividades. Esta aqui ainda está vazia. Essas informações são atualizadas em tempo real. Vejamos esta planilha de contribuintes. Aqui se encontram todos os contribuintes cadastrados na base oficial do São Paulo Futebol Clube e que é mantida pelo pessoal do cadastro financeiro. Está ordenada pelo número de inscrição dos contribuintes, que é o número de sócio. Vejam que até o número 28 temos apenas o titular, sem nenhum dependente vinculado a ele. O número 28 possui, além do titular, sequência 0, um dependente, sequência número 1. Então eles estão ordenados pelo número de inscrição e também pelo número de sequência. Quando repetir o número de inscrição, a classificação será feita pelo número da sequência. Aqui temos então o número 28-0, que é o titular, e o 28-1, que é a sua dependente. Ele está ordenado pelo número de inscrição porque foi pré-programado para apresentar esta classificação quando se aciona o módulo. Mas aqui neste quadro, poderemos alterar o ordenamento. Há dois critérios de ordenamento para a planilha de contribuintes. O número de inscrição, que é o atualmente selecionado, e o nome. Vamos clicar no nome e verificar o que ocorre. Cliquei. Perfeito. Ele ordenou a lista e manteve o foco no associado corrente, no momento do ordenamento. Vamos selecionar o contribuinte seguinte e voltar ao primeiro ordenamento. Ele mantém o foco sempre no último contribuinte selecionado. Note este titular. Veja que ele tem 3 dependentes. Sequência 1, 2 e 5. Ora, provavelmente ele tinha mais 2 dependentes. Número 3 e 4, que estaria aqui, entre a Priscila e entre a Rosilda. E eles não existem mais. No jargão do cadastro financeiro, foram demitidos. Se no momento que o pessoal do cadastro financeiro os excluiu da base de dados, eles estivessem cadastrados em alguma atividade, por exemplo no DEA, isso geraria uma desconformidade. O pessoal do DEA ficaria contando com um recebimento programado pela sua inscrição em alguma atividade, e esse pagamento jamais se concretizaria.
Este é o problema pelo qual foi construído este módulo: apontar quais os contribuintes que estão cadastrados nas atividades de uma dada diretoria e que já não são mais associados ativos do São Paulo Futebol Clube. Só há mais uma ação que se pode fazer com a tabela de contribuinte: a filtragem. Existe a possibilidade de filtrar a tabela de contribuintes segundo um padrão de número de inscrição, este aqui, ou um padrão de nome, este aqui. Vamos testar. Vamos começar pelo número de inscrição. Deve-se inserir o número de inscrição nesta caixa para processar a filtragem por este campo. Vou filtrar o número 128. O sistema apresenta todos os contribuintes cujo número de inscrição é o 128, ou seja, o titular mais os seus dependentes, 1, 2, 6 e 7. Vou limpar a filtragem clicando neste botão. Podemos filtrar por alguma parte do nome de um contribuinte. Exemplo: Carvalho espaço L. Vou digitar. Com isso, descobrimos o número de inscrição. Notem que temos 3 números de inscrição que obedecem ao filtro Carvalho espaço L. Temos o 279 com a Lídia Carvalho Linder. Temos 1769 com Carvalho Leite na Daniele e Carvalho Leite no Leonardo. Temos também um terceiro com a Gabriele ainda Carvalho Leite. E temos 2 componentes da família Carvalho Loureiro. Todos eles obedecem a esse critério de filtro por nome. Imagine que a família que eu estou procurando seja esta última aqui, Carvalho Loureiro. Se eu digitar este número 5760 nesta caixa de inscrição, ele me trará todos os componentes. Notem que aqui ele me trouxe apenas a sequência 2 e 3. Ora, deve ter no mínimo a sequência 0, que é o titular. Provavelmente não, com certeza, ele não é Carvalho Loureiro, senão ele estaria aqui nessa listagem. Como eu faria? Digitar o número 5760 aqui. Uma outra forma para evitar trabalho, para evitar que eu digite o número aqui, é clicar no número que já me apresenta na tabela. Vou fazer aqui. Ele colocou como se eu tivesse digitado aqui e já processou o filtro. A família Carvalho Loureiro, na verdade, é Marcelo Silveira Loureiro, Débora de Oliveira Loureiro, Isadora Carvalho Loureiro, Isabela Carvalho Loureiro, o Alcides Rojano Loureiro e Maria Helena S. Loureiro. Fica fácil trabalharmos com filtros para identificar os contribuintes que temos. Toda vez que quisermos limpar, um último recurso é o navegador, que se encontra no rodapé da planilha. São esses 4 botões. Com eles eu posso avançar registro por registro, posso retornar registro por registro, posso ir ao último registro, como posso ir ao primeiro registro. Então, para isso que serve o navegador. Vamos agora verificar a segunda planilha que se encontra vazia. Notem que neste quadro temos 3 opções: DEA, DES e GFE. Apesar de estar pré-selecionado DEA, o módulo não faz a leitura automática logo no acionamento deste módulo, pois essa leitura pode levar vários segundos para completar a tarefa. Como o sistema não pode saber com qual diretoria o usuário deseja trabalhar, então ele não abre nenhuma delas para não fazê-lo perder tempo com uma diretoria que não será investigada nesta ação. Se for realmente o DEA, o objeto da consulta, então o usuário deverá clicar no botão Leitura de inscritos, este botão. Vou fazê-lo. Se não, ele pode escolher uma outra opção de diretoria, por exemplo, o Golf. É só clicar na diretoria aqui neste quadro e ele já processa a leitura. Notem que essas leituras referem-se não somente às diretorias deste quadro, mas também ao mês determinado nestas caixas.
Veja aqui, inscritos DEA, mês de julho de 2021, aqui ó, ano e mês. E aqui ele traz o número de inscritos no DEA em julho de 2021. Ora, se eu clicar neste botão, eu mudo para o mês 8 e ele me processa a leitura dos inscritos do mês 8. Vamos voltar ao mês 7. Notem que a primeira inscrição do mês 7 é deste contribuinte, Soraya, e a segunda é este outro contribuinte, Yutaka. No mês 8, o primeiro contribuinte é Yutaka. A Soraya não existe mais. O número de inscrição do Yutaka é 226. Vamos voltar no mês 7? Ora, a Soraya é 167, o 226 ficou em segundo. Vamos ver a ficha de inscrição da Soraya na atividade atletismo. Clicando neste botão. Soraya Batalha, DEA, atletismo, treino, turma 1. Ela está inscrita nessa turma de atletismo. E aqui está a programação de cobrança que o usuário do DEA fez para a Soraya. No mês de janeiro, 0, depois R$ 36,00 de fevereiro até dezembro, sendo que de agosto até dezembro, a Soraya cancelou a sua inscrição. Note que até julho ela participou e depois ela cancelou. O usuário do DEA veio e cancelou ela de agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2021. Portanto, se eu voltar aqui, encontra-se a Soraya em julho, porque foi a partir de agosto que ela cancelou. Mas quando eu chamo os inscritos em agosto, naturalmente ela some. Se nós abrirmos a ficha de Yutaka, Yutaka não cancelou nenhum dos meses. Ele continua firme, inscrito no atletismo. Então, com essa ficha, nós podemos ver a programação, a nossa projeção de recebimentos que teríamos durante o ano. Podemos fazer previsão de receita. Aqui também temos a opção de ordenamento. Notem que nossas atividades estão ordenadas pelo nome do evento. Primeiro, atletismo, basquete. Notem que coisa interessante. Temos um registro em vermelho. Depois vamos ver o que é isso. Olha, temos registros também em azul, não só em preto. Então são 3 cores, preto, vermelho e azul. E aqui temos basquete sub como atividade, agora boxe como atividade, certo? Enfim, temos todas as atividades da diretoria DEA. Poderia ordenar pelo nome. Nós temos o mesmo número de registros que tínhamos quando ordenamos por evento, mas agora está classificado pelo nome. Poderíamos classificar pelo número de inscrição. Temos a Rosana cadastrada em 2 atividades, natação e voleibol, porque agora nós organizamos pelo número de inscrição. Poderíamos voltar aqui ao evento. Também para essa planilha de inscritos, temos o recurso de filtro. A diferença nesse caso é que nós temos um único campo para filtragem, que é este aqui, e poderíamos escolher por qual filtro desejamos fazer a filtragem. Posso filtrar, por exemplo, pelo código do evento. Código 17. 17 e clico aqui. Bom, está filtrado pelo 17 em código de evento e aqui agora eu só vou encontrar, vou usar o navegador, é análogo a este aqui, ou até o fim, só temos 17. Eu poderia fazer o seguinte, chamar natação só, NAT, e pedir o nome do evento. Pronto, olha, eu tenho uma natação 174, depois tenho natação de 10 a 14, e temos várias natações. Natação adulto, código 17,
Código 10, natação 1, código 11, natação 2 e assim por diante. Eu posso optar pelo número de inscrição. 3114, é a Larissa. 3114. Quero filtrar por esse número de inscrição. Temos a Larissa em 2 atividades. COD Práticas e Natação 2. É claro que eu posso também colocar o nome. Carvalho, todas as pessoas que têm Carvalho no nome e que estão cadastradas em alguma atividade do DEA vão aparecer nessa lista. Se eu identificar uma pessoa, imagine aqui, Sofia Carvalho, eu posso clicar no número dela aqui, vou dar um duplo clique. Olha lá. Ele colocou o número aqui e já acionou o número de inscrição. Ele imaginou que eu queria trazer realmente o filtro somente com o número de inscrição 3517. Era o que eu queria. 2 kickboxing, Nélia e Sofia. Eu posso limpar essa filtragem. Enfim, nós já aprendemos como filtrar os inscritos. Vamos agora falar sobre as cores. Vejam que no final de cada atividade pode aparecer registros vermelhos e azuis. Como no caso do kickboxing, nós temos vermelhos e azuis, mas poderiam ser só vermelhos, como poderiam ser só azuis no final. Como poderiam ser só pretos, não ter nenhuma cor diferente. Esses registros vermelhos e azuis indicam que a dupla numeração, número de inscrição, sequência apresentado nestes registros, não existem mais no cadastro de contribuintes do São Paulo Futebol Clube. Ou seja, os coloridos aqui, eles foram demitidos, como é o jargão do cadastro financeiro. Então, nós, usuários do DEA, estamos esperando que vamos receber receita por esta inscrição, quando na verdade não receberemos nenhuma receita. Aparentemente, esses inscritos que apresentam coloridos, azul e vermelho, devem ser expurgados. A diferença das cores é que o vermelho indica que o número de inscrição e a sequência e também o nome não se encontram na planilha de contribuintes do clube. Já os registros em azul indicam que a dupla número de inscrição e sequência não existe na tabela de contribuintes, mas o nome ainda persiste com outra numeração. Poderia ser o caso do dependente de um titular que, completando maioridade, comprou um título próprio e mudou o seu número de inscrição. Podemos conferir isso facilmente com o seguinte processo. Vou verificar este registro do João Vitor. Se eu copiar o nome do João Vitor aqui e colocar no filtro de nome, ele não deveria aparecer nessa lista. É o que está me dizendo essa cor vermelha. Para facilitar, nós temos este botão, filtrar nome contribuinte. Ele vai pegar o nome selecionado aqui, João Vitor, e jogá-lo aqui. Está aqui, ó, João Vitor Ribeiro, ele copiou. E, de fato, não existe mais esse contribuinte no clube. Vou limpar o filtro. A Giovana, eu vou filtrar. Já a Giovana existe, mas com outro número. 6920 e não 4178. Ou seja, se a Giovana continua no clube, nós poderíamos resgatar esta inscrição dela, só mudando a numeração aqui. Vamos verificar outro registro. Carolina, 25193, 3663. Se esta Carolina é a mesma Carolina que aparece aqui, nós poderíamos recuperar esta inscrição. Por que o sistema não faz automaticamente isso? Se ele está percebendo. Se nós pegarmos Carolina
Camelo de Carvalho, muito provavelmente é a mesma. Mas se aparecesse aqui João da Silva, não dá para dizer que é o mesmo João da Silva que se encontra ali. Aí nós estaríamos acumulando para um determinado associado um número de atividades que um outro João da Silva estivesse praticando. Então isso faz parte da operação. É a gestão que o usuário e o operador tem que fazer e tem que proceder. Certo? Aqui é apenas um demonstrativo. É apenas uma ajuda. Tudo que foi falado aqui para o DE, obviamente, funciona da mesma forma para o DES. Eu só trouxe aqui na social para falarmos sobre o último botão, o botão Totalizações. Vou clicar sobre ele. Ele me traz essa tela, uma tela própria para a gestão. Aqui nesta primeira coluna temos totais. Total geral, número de inscritos e valor, 5.622. Total geral, entre os registros pretos, vermelhos e azuis. São 5.622 inscritos, num valor total previsto para o mês de agosto de R$ 338.552,16. Já o total conciliado, ou seja, as pessoas que aparecem registrados em preto, aqueles que têm correspondência no cadastro financeiro do clube, são 5.033, num valor de R$ 304.635. Então, o expurgo total passa a ser 589 inscrições. E estamos, então, perdendo aqui, né, R$ 33.887 deste valor total. Deste total expurgado, nós dividimos ele em dois. O expurgo irremediável, que são os vermelhos. Nós não sabemos identificar quem são mais essas pessoas. Eles já não existem mais lá na base. São 126, num total de 8.062. Já o expurgo recuperável, o azul, a verificar se realmente é recuperável, se não é um homônimo, certo? São 463, num total de R$ 25.825. Agora, estas 5 outras colunas é a composição destes 5 quadros. Inscrições gerais. Aqui então temos armário feminino. Nós poderíamos aumentar aqui, nós poderíamos também aumentar aqui. Tá? Inscrições gerais. Armário feminino, 510. Armário feminino parque aquático, 162 inscrições. Tá? Esses são os valores correspondentes. Mas aqui é a composição total. Tá? São os conciliados mais os expurgados, vermelhos e azuis. Tá? Já os conciliados estariam aqui. Eu vou reduzir esse aqui e vou abrir o conciliado para nós vermos. Olha lá. Vou abrir aqui. Olha. Este é o que efetivamente está sendo cobrado nos boletos. São os conciliados. Tá? Então, para quem esperava receber do armário feminino R$ 28.050, vai receber R$ 24.805 só. Tá? Por quê? Porque o expurgo do armário feminino é esse aqui, ó. São 59 inscritos, 3.245. Tá? Desses 59, nós vamos ainda verificar que vou abrir um pouquinho aqui, vou abrir um pouquinho aqui. 6 são expurgo irremediável, olha lá, R$ 330. Mas 53 aparentemente são recuperáveis. Tá? Então é só uma questão de verificar. Agora, também não está tão feia a situação, não. É que aonde eu estou fazendo este vídeo, tá? Os arquivos são bem antigos. Obviamente, quando passarmos isso aqui nos arquivos atuais do São Paulo, os números vão ser um pouco diferentes. Tá? Isso aqui é só para nós treinarmos, só para nós demonstrarmos. Mas é assim que funciona. Tá? Os números estão fechando. Tá? Se você fizer as contas, eles fecham aqui bonitinho. Então, é para isso que serve este totalizações aqui. Ele vai voltar lá.
Vamos apertar programar. Vamos voltar. A última coisa é o seguinte. Vamos observar aqui o balé artístico. No balé artístico, nós temos alguns inscritos em azul. Eles são demitidos. Trata-se do nosso expurgo, mas é um expurgo recuperável, aparentemente. Certo? Juliana, Heloísa e Lisfiore. Recuperados. Se eu puxar aqui, então eu vou até puxar pelo balé para deixar somente esta atividade aqui na tela. E eu vou trazer o mês 6, o mês de junho, para verificar. Vejam que no mês de junho todos estão em preto. E olha, a Lisfiore está aqui. A Juliana está aqui. Por que que aqui ele não pintou de azul? Por que aqui ele não identifica que essa pessoa já não existe mais no clube? No mês 7 é o nosso mês corrente. Agora, no mês 6, ele não sabe se essa pessoa saiu no mês 7 ou no mês 6. Então, pode ser que no mês 6 essa pessoa existia aqui no clube. Então, por isso que ele vai fazer a distinção de cores aqui somente do mês corrente, hoje mês 7 de 2021, para frente. Tá? Do mês 6 para trás, ele não vai identificar cor nenhuma, porque ele não tem certeza se essa pessoa estava no mês 6 ou não aqui na nossa tabela. Ele só pode falar de hoje para frente. Vou limpar o filtro. Vou fechar. Bem, sobre demitidos, acho que concluímos. Até um próximo vídeo treinamento.